meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges, minha matéria Direito Tributário. E no dia de hoje, a gente vai observar, eu vou falar um pouquinho mais sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Você conhece o nosso programa, esse programa que é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia. O tema do dia de hoje é exatamente esse que eu acabei de repisar para vocês, garantias e privilégios do crédito tributário, onde você vai descobrir um pouquinho mais quais são essas grandes vantagens que a Fazenda Pública possui para exigir o pagamento de um crédito tributário. Além disso, no nosso segundo bloco é esse que você tem participado tanto e deve participar ainda mais, é o Pergunte ao Professor, onde você envia suas dúvidas e nós temos também dúvidas dos nossos alunos e de todos os demais interessados a respeito desse tema. E eu teria a oportunidade de esclarecer essas dúvidas no dia de hoje. E ainda assim, nós temos também o terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão esse, um bloco tão esperado, onde a gente vai verificar como esse tema costuma ser exigido em provas, em concursos, inclusive no exame da ordem. Não sai daí, eu vou falar um pouquinho mais sobre garantias e privilégios do crédito tributário e você vai descobrir como faz para se defender, apesar de todas essas vantagens da Fazenda Pública, como você faz para se defender exatamente dessas características. O nosso programa só está começando. Prova final. Garantias e privilégios do crédito tributário. O que isso significa? Quais são as suas características? Esse é o nosso tema do dia que você vai verificar, então você vai conhecer um pouquinho mais nesse nosso primeiro bloco. Pois é, quando a gente pensa em garantias e privilégios do crédito tributário, você lembra, isso são vantagens descritas pela legislação em favor da Fazenda Pública para exigir o pagamento de um crédito tributário. Só que para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas características, eu tenho que lembrar você como que se dá o procedimento de cobrança tributária. Como é que nasce um tributo, como que o tributo se desenvolve e até onde a Fazenda Pública pode chegar para exigir o pagamento de um crédito tributário. Ora, você lembra muito bem que todo e qualquer tributo, não importa se é um imposto, uma taxa ou mesmo uma contribuição, todo e qualquer tributo nasce em razão da prática do fato gerador. Lembra? Isso mesmo, você presta um serviço, você circula uma mercadoria, você ofere renda, tudo isso são exemplos de fatos geradores. E você sabe, inclusive, que uma vez praticado o fato gerador, automaticamente surge a chamada obrigação tributária. Isso mesmo, você praticou o fato gerador e surge a obrigação. A obrigação tributária, portanto, decorre da prática do fato gerador. A obrigação tributária decorre do fato gerador. Logo após isso acontecer, você sabe que, embora você, que praticou o fato gerador, seja obrigado a pagar um tributo, seja qual for a espécie tributária, você é obrigado a pagar o tributo, sem dúvida. Mas o fisco, nessa etapa, exatamente nesse momento, ainda não tem como exigir esse pagamento. Você é obrigado a pagar o tributo, mas o fisco, curiosamente, ainda não tem como exigi-lo. E como que o fisco deve fazer para exigir o pagamento de um crédito tributário? Com a obrigação tributária, não basta. O fisco precisa, neste caso, constituir um crédito tributário. Então não basta a obrigação, o fisco precisa constituir um crédito tributário. E aí eu pergunto para você, como que o crédito tributário ele é constituído? O crédito tributário, você sabe também, o crédito tributário é constituído a partir do lançamento. O fisco deve se preocupar, portanto, em promover o lançamento. É o lançamento, repito, que irá constituir o crédito tributário. E quando eu digo que o lançamento constitui o crédito tributário, você sabe que essa atividade do lançamento não é uma atividade qualquer, muito pelo contrário, é uma atividade administrativa. Ora, uma atividade administrativa, portanto, de responsabilidade da administração pública, de fato. Só que o curioso é notar que, embora trate-se de uma atividade administrativa, não é só o fisco que trabalha neste caso, porque você tem também a participação do contribuinte. E é isso mesmo. O lançamento, ele tem a participação tanto do fisco, bem como do contribuinte, tanto do fisco como do contribuinte. Às vezes, é verdade, o contribuinte tem uma participação maior,
Às vezes o contribuinte, eu, você, nós temos uma participação menor. Mas você pode observar que existem vários tipos de lançamento e essas modalidades, esses vários tipos de lançamento se dão justamente em razão da participação do contribuinte. Pois é, feito isso, estará constituído o crédito tributário. Através do lançamento, constitui o crédito tributário. E a partir de então, abre-se um prazo para você pagar o tributo. E assim, então tá bom, você é notificado de lançamento, você tem ciência de que um crédito tributário foi constituído, você é notificado de lançamento e nesta situação abre-se um prazo para você pagar o tributo. Ora, uma vez notificado de lançamento, a rigor, abre-se um prazo de 30 dias para você pagar o tributo, ou então, se você não pagar o tributo, você tem também, no mesmo prazo, a oportunidade de apresentar uma defesa administrativa. Então, olha, repito para você, uma vez notificado de lançamento, abre-se um prazo que a rigor é de 30 dias, e 30 dias para quê? 30 dias para pagar ou se defender, 30 dias para pagar ou apresentar uma defesa administrativa. Tá bom, e se por acaso esse prazo ele passa, ele decorre esse prazo e você não paga e nem mesmo apresenta a defesa administrativa? Ora, se passa o prazo de 30 dias e nessa situação você não pagou nem mesmo apresentar a defesa administrativa, naturalmente a Fazenda Pública não vai abrir mão desse tributo, muito pelo contrário. Ela vai atrás desse tributo, e ainda com mais fome, digamos assim, e ainda mais com mais vontade. E o que a Fazenda Pública tem à frente, adiante, para exigir o pagamento desse crédito tributário que não foi efetuado dentro do prazo legal? Nessa situação, a Fazenda Pública ainda dispõe da execução fiscal. A Fazenda Pública ainda dispõe da via executiva. A Fazenda Pública vai te executar. Exatamente, a Fazenda Pública vai te acionar na justiça. A Fazenda Pública, então, pretende, neste caso, cobrar judicialmente esse crédito tributário. Que crédito? Esse crédito que foi constituído lá atrás, através do lançamento, que você recebeu essa confirmação, você teve ciência desse lançamento e que você tinha um prazo para pagar e não fez. Nessa situação, a Fazenda Pública, então, deverá promover a execução fiscal. O que é interessante notar é que entre a constituição do crédito tributário e a execução fiscal, o fisco, a administração pública, ela precisa de um documento, ela precisa de um título executivo. Existe algo que é essencial entre a constituição do crédito e a execução fiscal para, na verdade, esse procedimento se encaixar perfeitamente. E eu pergunto para você, o que está faltando entre o crédito tributário e a execução fiscal para validar esse procedimento de cobrança? O que falta? Neste caso, como eu disse para vocês, de certa forma eu adiantei, está faltando justamente o título executivo. E que título executivo é esse? Como que se obtém esse título executivo? Para a Fazenda Pública conseguir esse título executivo, aquele crédito tributário, ou esse crédito tributário que você tem aí, esse crédito tributário será inscrito como dívida ativa. Exatamente. Aquele crédito tributário, sabe aquele que você tinha um prazo para pagar e não fez? Aquele crédito é selecionado e inscrito como dívida ativa. E para que se faz essa inscrição? Essa inscrição ela é necessária para que, uma vez selecionado esse crédito tributário, a Fazenda Pública tenha como extrair um documento que confirma que a dívida está em aberto, um documento que confirma que a dívida está ativa. Eu estou falando de um documento que a gente costuma chamar de CDA, a Certidão de Dívida Ativa. E a CDA, meus amigos, nada mais é do que o título executivo extrajudicial que a Fazenda Pública tanto precisa para promover a execução fiscal. Eu vou repetir para você. A CDA, ela representa o título executivo extrajudicial